Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Como estamos? Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Tudo bom, pessoal? Estou ao vivo hoje em 2 canais. E vamos ver se eu consigo colocar aqui o nosso título da live de hoje. Não, não sei onde é que coloca aqui no Instagram. Renato, sabe onde é que coloca aqui no Instagram o título da live? Não sei onde é que tá. Uhum. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a uma live que eu abri agora em 2 canais, certo? Estou nesse canal aqui, estou neste canal aqui também no YouTube, né? Para quem quiser assistir. Também por lá eu consigo fazer. No Instagram eu consigo fazer essa câmera aqui só, tá? E no YouTube eu tenho 2 câmeras, então quem quiser assistir com mais foco, né, na receita bem certinho, aí vai para esse outro canal, tá? Eu sou Patrícia Brischi, especializada em confeitaria francesa e eu te ensino como se diferenciar fazendo doces sem precisar virar refém do leite condensado. E esta live de hoje eu abri para ensinar para vocês uma receita francesa muito tradicional, muito deliciosa e fácil de fazer. Uma sobremesa muito leve, como a maioria dos doces franceses. E também para a gente testar aí como é que vai funcionar essa questão de conteúdos através de lives. Estamos fazendo alguns testes e a gente vai ver aí como é que se comportam essa questão aí das lives semanais, tá? Então, estamos fazendo aí alguns testes. Beleza? Todo mundo tá, então, me escutando bem, me vendo bem? Conseguem ver aqui dentro do... Já tem até panela pronta, ó. Dentro do... Aqui dentro da panela, tudo conseguem certinho? Então, tá. Neste canal aqui, ó, eu consigo... Ó, aí eu vou mudando conforme, né, eu vou mexendo aqui. Aí fica mais fácil, porque eu tenho 2 câmeras. Estamos testando aí alguns equipamentos novos também. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai fazer a Ile Flottante. Ile Flottante, que é no Brasil, acredito que a gente chama de... que nós chamamos de ovos nevados. Ou a ilha flutuante, né? Traduzindo do francês para o português. Normalmente, né, a receita mais tradicional de Ile Flottante é um creme inglês, que vai servir como uma base, vai ser a água aí da nossa ilha, vamos dizer assim. Depois a gente tem um merengue francês, que a gente vai cozinhar ele no leite, né? E aí a gente vai ter a ilha de fato, né? E também eu vou usar o nougatine para decorar, trazer uma crocância e também o saborzinho, né, do caramelo para nossa ilha flotante, tá? Então essa receita muito prática, né, muito tradicional francesa e eu vou ensinar ela com todas as técnicas corretas, por exemplo, para fazer cada um desses preparos e espero que vocês gostem, tá? Vamos lá então? Vou mudar aqui, ó. Pessoal, a gente vai começar pelo creme inglês, tá? O creme inglês é um dos cremes base da confeitaria. E ele é um pouquinho mais, ele é a base, né, de leite, açúcar e gemas. E ele é um pouquinho mais, ele entra aí na família das caldas, né? Porque ele é uma calda, simplesmente por causa disso. Mas porque ele serve de base para diversos outros preparos, né? Este é o nosso creme inglês, da família aí das caldas da confeitaria. Aqui na panela eu tenho leite integral e também creme de leite fresco. Eu estou utilizando nata pura aqui, tá? Que é um creme de leite fresco com uma porcentagem maior de gordura, 45 em média.
Você pode fazer uma diluição também se quiser, mas eu estou usando a nata pura aqui e o leite que pede na receita. Depois, no final, eu vou deixar a receita descrita aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Na verdade, no Instagram não. No Instagram o vídeo vai cair fora depois, mas vai ficar salvo no YouTube, tá? Então tá. Líquidos na panela. É assim que a gente sempre começa um creme base, creme inglês, creme de confeiteiro. Sempre líquido na panela. E o saborizante que a gente escolher. Hoje eu vou usar baunilha. Não é obrigatório, mas sempre, né, vai dar um sabor. E aqueles pontinhos, né, que a gente ama no nosso creme inglês. Essa pasta de baunilha aqui, eu ensinei uma vez num mini curso de introdução à confeitaria francesa, tá? Ensinei como fazer. E agora ela foi para dentro do Dominando a Confeitaria Francesa, né, do meu curso, tá? Pode ser a pasta de baunilha que você preferir. Se quiser saborizar com outra, né, laranja, canela, aí você vai fazer o creme conforme você, o sabor conforme você quiser, tá? Mas sempre aquecendo o saborizante junto com o líquido, que aqui tem a gordura que vai puxar o sabor do saborizante, né, que a gente for utilizar, tá? Então vai potencializar ainda mais esse sabor. Vou deixar ela aquecendo aqui um pouquinho. E aí, de lado, ó. Aqui a gente vai misturar o açúcar com as gemas, certo? E toda vez que a gente mistura o açúcar da receita, né, com as gemas, ou no que for que a gente for fazer, né, que a gente vai misturar açúcar e ovos, mas principalmente açúcar e gemas, a gente precisa, quando junta os dois, misturar na hora. Não pode deixar parado, tá? Ir lá fazer alguma coisa, voltar. Colocou o açúcar em contato com ovos, mistura na hora, certo? Por quê? Porque senão a gente vai ter gruminhos. O açúcar, ele é higroscópico, ele puxa água, certo? Então, ele vai puxar a água dessas gemas na hora, e aí vai ressecar a nossa gema, e aí vai formar aqueles gruminhos que não se dissolvem mais por nada nesse mundo, tá? Só peneirando. Por isso que a gente sempre, massa de bolo, cremes, tudo que a gente for fazer, que o açúcar vai entrar em contato direto com os ovos, a gente mistura na hora, certo? Isso daqui, essa mistura aqui, se chama liaison. Liaison, que significa conexão em francês, é algo que vai, de fato, conectar, né? Esse preparo aqui, ele vai conectar a receita e vai o quê? Espessar, engrossar, né? Aqui a gente tem as proteínas, né, das gemas que coagulam com o calor e engrossam o nosso creme. Creme inglês começou a levantar as bolinhas, a gente para, ó, a gente para, tá? A cocção. E aí a gente vai fazer a técnica de temperagem, ok? A gente tem ovos aqui, os ovos são sensíveis ao calor, então a gente precisa fazer com que ele se acostume aos pouquinhos com este calor para poder voltar para a panela e cozinhar corretamente, tá? Se a gente já jogar aqui direto, é muito calor para as gemas, vai acabar com pedacinhos de ovos e vai virar uma gemada, certo? Então a gente precisa fazer com que os ovos comecem a se acostumar com este calor da nossa panela. E aí a gente pode colocar tudo de volta depois e cozinhar com mais segurança, tá? Então, aos pouquinhos assim, ó. A gente vai adicionando, ó. E a gente tem creme aqui junto com o leite, por quê? Mais sabor, mais cremosidade pro nosso creme inglês. Originalmente, creme inglês é só leite, né? Não vai o creme de leite fresco. Mas, quando a gente adiciona, né, algo com mais gordura, como o creme de leite fresco, a gente tem mais sabor, mais cremosidade, mais untuosidade neste creme. Para essa sobremesa, isso é muito bem-vindo. Ó,
Agora que eu já fiz as nossas gemas se acostumarem com o calor, eu volto tudo para a panela. E aí, a gente vai cozinhar em fogo baixo, sempre fogo baixo. E sempre mexendo, tá? Creme inglês, creme de confeiteiro ou qualquer outro creme que seja base de ovos ou gemas, sempre em fogo baixo e mexendo sem parar. Aqui eu tenho uma espátula que ela já é um termômetro, né? Ó, ela já tem aqui, ela já vai marcando. Mas você pode usar um termômetro a laser também, certo? E aí, até 82, entre 82 e 85 graus. Normalmente, quando a gente tem menos creme, como é o caso aqui, até 82 graus já é o suficiente. A gente tem mais, aí vai até uns 85, tá? Por quê? Porque essa é a temperatura de coagulação dos ovos, onde ele coagulou por completo e ele já espessou o nosso creme. Deixei mais tempo, vai virar gemado, né? Deixei menos tempo, vai ficar líquido, não vai ter o efeito que a gente quer. Ok? Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Só perguntar. E aí, ó, sempre panelas de fundo grosso, ajuda muito, porque às vezes às vezes não, panelas de fundo muito fino, vai ter mais calor ali. E aí a gente também corre o risco de acabar com gemada doce, tá? Então sempre panela de fundo grosso para fazer qualquer preparo à base de ovos, como esses cremes, né, clássicos da confeitaria que eu tô mostrando para você. Tá em 70 graus, a gente já percebe que ele começa a engrossar um pouquinho mais, ó. Tá um pouquinho mais espesso. Você não precisa botar outra gordura para substituir creme de leite, não. Se você não quiser, pode botar leite direto, tá? Substitui toda a quantidade da receita de creme de leite em leite, tá? Pode fazer com creme vegetal também, ok? Ó, já tá começando a engrossar mais. Eu vou mexer mais vigorosamente, tá? Pra manter a temperatura não tão elevada. 82, tá? 82, espessou, tá prontinho o creme inglês. Existe outra técnica, obviamente, que a gente consegue observar que o creme está bom, que é a técnica do nappé, né? O nome francês, nappé, significa o quê? A gente, o creme, né? Ele cobre, ó, o fundo da colher, quando a gente passa o dedo, ó, não escorre, certo? Ele fica assim, ó, espesso. Essa é a técnica do nappé também pra gente entender, que tá pronto, né? Mas o termômetro não mente, né? No termômetro a gente consegue saber certinho. Creme inglês, aqui, tá pronto. O que a gente precisa? Sempre, sempre, sempre em creme inglês. Peneirar, tá? Quente mesmo, peneira e coloca pro bowl, né? Que você vai levar pra geladeira. Plástico filme em contato. Sempre vai ter um pedacinho de gema, ou, né, que acabou coagulando um pouquinho em excesso, né, um pedacinho, um gruminho do creme. Então, para ter um creme liso, creme inglês, principalmente, sempre peneirar quente ainda e aí levar para geladeira para você, para ele, né, espessar mais e ficar prontinho, tá? Ó, aqui. Essa é a técnica correta para fazer creme em inglês. Sempre desta forma, sempre da mesma forma, tá? Não precisa bater. Esses tempos eu vi alguém batendo a gema com açúcar na batedeira para espumar. Não tem necessidade. E não é uma característica do creme inglês ter espuma, tá? Por isso que a gente mexe ele com espátula e não com fouet, tá?
tá? O creme inglês, ele é um creme liso, sem bolhas, tá? Então, não tem necessidade de ficar batendo antes, né? Não tem por que bater com fouet também durante, sempre com a espátula, porque essa é a característica do creme inglês, um creme liso, tá? Sem bolinhas e, claro, sem pedaço de ovos e nem nada assim. Então, aqui, ficou pronto, peneirou, geladeira, com o plástico filme em contato, tá? A gente está fazendo il flottante, uma receita francesa super tradicional. Ok? Vou botar pro lado aqui. Ó. E aqui eu já tenho um creme inglês gelado, tá? Que já ficou pronto, ó. Mais espesso, geladinho. É assim que a gente utiliza ele na receita. Nesta receita, pelo menos, tá? Quiser comer ele quente também é uma delícia, né? Mas é assim que a gente utiliza o creme inglês geladinho. Agora, a gente vai fazer um merengue, que vai ser a nossa ilhazinha de fato, né? Aquela ali é a água da nossa ilha flotante. E agora a gente vai fazer o merengue. Eu preciso colocar isso aqui também na tomada. Eu queria uma aguinha também, se puder. Tudo certo até agora? Então tá. Vamos fazer o nosso merengue. O merengue francês, que é um merengue cru, né? De claras cruas, só misturadas com o açúcar, tá? Não tem nenhum processo de cozimento aqui pro nosso creme inglês. Sempre claras em temperatura ambiente. Se for consumir quente, como uma calda quente de sorvete. Enfim, ou até para ele flotante, você pode utilizar ele quente também, né? Pode consumir ele quente, não tem problema. Mas para a maioria das receitas, a gente vai usar o creme inglês gelado, tá? Ele como base de mousse, vai ser gelado. Ele como uma base de sorvete, vai ser gelado. Né? Aqui com uma calda da nossa ilha flotante, vai ser gelado. Como base de uma ganache, vai ser quente. Tá? Depende o uso. Mas olha só, né? Quando antes... Deixa eu até mudar aqui um pouquinho para falar sobre isso. Olha que interessante. Antes de estudar confeitaria francesa, eu nunca tinha feito um creme inglês na vida. E eu não via utilização nele para nada. Assim, nada. Eu achava que... Nem sei o que eu achava. Acho que eu nem sabia que existia. Provavelmente não. E isso foi antes de estudar a confeitaria francesa, né? Aí eu passei a estudar mais as bases de confeitaria e, consequentemente, né, obviamente, a confeitaria francesa, onde estão a maioria das bases da confeitaria. E eu vi um mundo de possibilidades para um simples creme inglês, né? Ele vira base de sorvete, ele vira base de ganache, ele vira base de mousse. Não só como calda, né? Então ele é base para creme, né? Para cremes ele é base também, para fazer outros cremes. Então, para muitas sobremesas, ele é o início, né? A base é, quando a gente fala de base para algo, é o início, né? Então, como a gente está muito acostumado, né, a utilizar o leite condensado, a gente usa o leite condensado como base, né? E início para diversas receitas, inclusive sorvete, inclusive mousse, né? E o creme inglês é uma ótima base. E dá outra textura, outro sabor. É riquíssimo, riquíssimo. Isso tudo na confeitaria francesa. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o merengue, que vai ser a nossa ilhazinha de fato, tá? A nossa ilha de fato. Claras e açúcar
branco de mesa. As claras, sempre em temperatura ambiente, tá? A gente sempre, quando vai fazer merengues, bater, né, os ovos em temperatura ambiente. Por quê? Porque geladas, né, as claras, as suas moléculas, né, elas ficam mais contraídas por causa do frio, obviamente, né? E quando elas estão em temperatura ambiente, quando a gente fala em temperatura ambiente, algo que varia entre 18 e 25 graus, elas estão mais relaxadas, certo? E relaxadas, elas conseguem se expandir mais, elas conseguem incorporar o ar melhor e criar mais volume, tá? Simplesmente por isso que a gente utiliza as claras em temperatura ambiente, certo? E a gente nunca começa jogando açúcar já de vez aqui em cima das nossas claras. A gente perde o volume também. A gente sempre começa a bater elas sozinhas, aí até espumar um pouquinho, ficar branquinha. A gente começa a colocar o açúcar aos poucos, tá? Para ele ir incorporando aos poucos, e aí a gente tem também o máximo de volume que a gente pode, certo? Então, ó. Pode ser na batedeira também, né? Eu que vou usar ele, meu batedor aqui. Sempre em velocidade média, tá? Sempre, quando for na batedeira, velocidade média. Velocidade média, a gente consegue bolhas pequenas e estáveis. Velocidade mais alta, a gente consegue bolhas maiores que não são tão estáveis. Eu que tô acelerando aqui por causa da live mesmo. Mas sempre velocidade média. Ó, já espumou, ficou mais branquinha, a gente vai adicionando aos pouquinhos o açúcar. O açúcar, pelo fato de ele ser higroscópico, como eu já falei antes no caso das gemas, né? Ele adora água, né? Ele puxa água para ele. Por esse motivo, ele estabiliza a nossa espuma, né? Das claras. Justamente por esse fato. Ele puxa a água que está ali nas claras, e essa água que traria instabilidade para a nossa espuma está conectada com o açúcar. Então, por isso a gente tem espuma mais merengues, né? Mais estáveis com o açúcar. Ainda num ponto mole, molha médio, a gente pode dizer, né? Bater um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais firme.
já no ponto, ó. Pronto. Esse aqui é o ponto do bec do azul. Bec do azul significa bico de pássaro. Quando ele forma esse biquinho, ó, para a lateral. Isso mostra um ponto de médio a firme, tá? A gente tira o batedor, ó, tá vendo? E é esse biquinho pra ponta, que parece um bico de pássaro. Então, este aqui é o bec do azul. Quero mostrar aqui, ó. Certo? Pronto o nosso merengue francês. Agora eu vou mostrar o jeito mais tradicional, né, mais clássico da gente cozinhar o nosso merengue para colocar, né, na nossa ilha flotante. Aqui eu tenho leite puro e extrato de baunilha, tá? Pode ser extrato de baunilha, pode ser a pasta de baunilha também, se você quiser. Um saborizante é interessante aqui neste caso, tá? E aí, o método mais tradicional é isso que eu vou mostrar para você aqui. A gente vai cozinhar o nosso merengue aqui dentro, tá? Mas depois eu vou mostrar outro também. Bem legal pra gente ter um formato diferente no nosso merengue. Nossa ilha flotante. Vai ser um formato mais utilizado em restaurantes, inclusive de estrela Michelin, tá? A sede da pessoa. Já fizeram ilha flotante antes? Alguém já fez? Me conta. Quero saber, já conheciam essa receita? Já conheciam, já tinham ouvido falar dessa receita? Tinham uma ideia que era assim? Um cheirinho de baunilha? Meu Deus. Tá curiosa? Ela é bem interessante, bem diferente. Fácil de fazer, simples, mas com as técnicas, né? Com as técnicas corretas. A Carmen nunca fez, tá anotando. Anota certinho, porque são técnicas muitas vezes novas, né? Para nós, que não estamos, às vezes, muito acostumados, né, a utilizar as bases da confeitaria francesa. Mas, assim, vocês viram que é super fácil e as possibilidades são muitas do que fazer, né? Com as bases e técnicas da confeitaria francesa. Então, ó, a gente vai fazer algo parecido com canelê. Eu vou virar aqui essa câmera também. A gente vai fazer, ó, levantou uma fervura, baixei bem o fogo aqui do leite, tá? Baixei bastante, deixei no mínimo. E a gente vai fazer algo parecido com um canelezinho, tá? Ó. Aqui, o nosso merengue, a gente vem com uma colher, puxa, ó. Ele vai meio que fazer como se fosse uma voltinha de bola de sorvete, sabe? E aí aqui, ó,
Na beiradinha, a gente tira o excesso, tá? E aí, vai pra panela. Certo? Mais uma vez. Ele vai dar essa voltinha. Vem aqui. Tira o excesso. Isso é il flottante. Receita tradicional francesa. A segunda ficou até mais bonita que a primeira, ó. Receita tradicional francesa, com creme inglês, merengue e caramelo. Ó, e aí a gente deixa ele cozinhar aqui no leite, certo? Ele vai dar uma infladinha, você vai ver que ele vai dar uma inflada, né? Aí você vira do outro lado, mais um pouquinho, tá pronto, tá? Dá uma alisada, ó. Aí você faz. Lembrando que o merengue francês, ele é o menos estável de todos, tá? Então, ele está aqui e ele vai perdendo água, tá? Até porque a quantidade de açúcar aqui é pouca. Então, você tem que fazer tudo de uma vez. Não adianta deixar parado, tal, ele vai começar a quebrar e liberar a água, tá? Porque ele não é tão estável, não tem tanto açúcar assim para puxar aquela água, né? Então, certo? Você tem que fazer na hora. Ó, depois de cozido no leite, até dá pra guardar um pouquinho na geladeira, tá? Mas até lá, não. Aí a gente vira do outro lado, deixa cozinhar aqui, ó. Uma colher e uma espátula, né? Ou 2 espátulas, que é pra não machucar tanto. E aí, quando a gente cozinha ele no leite, ele fica muito mais firme, certo? E aí a gente consegue mexer um pouquinho melhor. Cozinhou de um lado, cozinhou do outro. É isso. Pode tirar, colocar em cima de um papel manteiga, né? Ou algum que absorve um pouquinho do líquido. E é isso aí, tá? E aí eu quero mostrar o outro pra vocês. Eu vou tirar primeiro esses daqui. O que eu vou usar é um que eu fiz no forno e eu vou explicar como é que é. Ó, ele sai assim, firminho. Tá? Delícia, delícia. Baunilha, né? O que não fica bom? Vou desligar um pouquinho aqui só para explicar. Esse aqui, ó, é o formato que a gente vai, que a gente consegue fazer, por exemplo, né, para uma sobremesa empratada, né, de restaurante, inclusive esse aqui é o formato de estrela Michelin, né, de sobremesa, da sobremesa, né, il flotante de restaurante com estrela Michelin. O que é isso daqui? É o mesmo produto, né, tem o meu merengue aqui. A diferença é que eu coloquei ele dentro de um aro, desses assim, ó, aro aberto, né, em cima e embaixo, por isso que é o nome aro. Eu coloquei aqui dentro, esse aro está untado com desmoldante e eu assei em forno 100 graus por 10 minutos, tá? Em banho-maria. Coloquei ele aqui, ó, dentro dessa forma, que tem o fundo fixo.
coloquei dentro de outra forma com água. E aí, em banho-maria, eu assei por 10 minutos a 100 graus durante 10 minutos, tá? O controle, né, da água do banho-maria vai ajudar para que ele não asse em excesso, né? Vire também um ovo cozido, tá? Então, você pode fazer dessa forma também e utilizar ele já direto, tá? Mas eu vou cozinhar ele um pouquinho também no leite agora. Porque eu quero dar o saborzinho, né? Eu quero que ele tenha o saborzinho do leite cozido e tudo mais, tá? Ver se ele vai desenformar. Esse aqui tava na geladeira, tá? Porque eu cozinhei ele, eu assei ele ontem no forno e ele ficou aguardando na geladeira. Certo? Não conhecia, Clé. Então, bem tradicional. Eu acho que aqui no Brasil, como eu falei, alguém sabe o nome, mas não é ovos nevados que chama aqui? Ó, vou botar um pouquinho, como ele na lateral ali não pega tanto leite, eu dou uma jogadinha, ó. O leite aqui. Alguém sabe? Ingredientes eu vou colocar no final. Eu vou deixar salvo este vídeo no YouTube, tá? E é ovos nevados, né? Uhum. Ilha flotante, que são os ovos nevados. E eu vou deixar salvo no YouTube e lá vai ter a receita, tá? Agora eu vou virar. Redondinho é mais fácil de virar do que esse. Os canelê. Foi. Ó, vou dar um pouquinho de leite quente aqui na lateral. Tá pronto. Ilhas flutuantes. Ilha flotante. Traduzindo, é isso aí. Certo? Está prontinho aqui. Eu vou colocar, ó, em cima, deixa eu escolher o mais bonito, né? Vou colocar em cima do meu creme inglês gelado, tá? Tá gelado este aqui. Peguei aqui, ó, com a colher. Espátula, na verdade, né? Ó. Vou apoiar aqui no meio. Que coisa mais linda. Aqui dá pra ver, né? Isso. E o que eu tenho aqui?
nougatine, certo? Nougatine é o quê? No Brasil, conhecido como, podemos chamar de pé de moleque. Seria um tipo de pé de moleque. Mas, seria não, né? É o pé de moleque, né? Na verdade, o pé de moleque é o nougatine veio antes do pé de moleque. Só mudam os nomes, certo? Porque é uma base francesa também, tá? Aqui eu tenho amêndoas e caramelo. E é isso, certo? Eu vou gravar uma hora dessas um vídeo pro Reels para mostrar, né, como é que faz o nougatine. Vocês gostariam de aprender a fazer? Tradicionalmente, é caramelo que vai aqui em cima. Caramelo seco, tá? Faz o caramelo. E aí você faz os fiozinhos, né? Caramelo seco na panela é só o açúcar, né? Faz os fiozinhos e coloca aqui por cima. É o mais tradicional. O nougatine é a mistura, né, do caramelo com alguma fruta seca. No meu caso aqui, eu tô usando as amêndoas laminadas. Pode ser amendoim, pode ser castanha de caju, o que eu quiser, tá? E eu gosto mais dessa referência, né, com o nougatine em cima. Por quê? Porque traz uma crocância. A gente tem sabores muito... texturas muito lineares aqui nessa sobremesa. É um creme, né, lisinho, leve, fluido. É o merengue francês, que também é leve, né, é uma espuminha, na verdade, a gente tem essa textura de espuma. Então, o contraste, ele é sempre bem-vindo, né? Quando a gente põe um crocante, a gente põe isso nas texturas, né? E no sabor, igualmente, né? Quando a gente põe um doce, põe um amarguinho, quando a gente põe, né, um salgado. Tudo isso conta, né? Pra gente fazer uma sobremesa excepcional, né? Então, ó. Por isso que eu gosto dessa versão aqui com o nougatine. Pra gente ter esse contraste, né? Principalmente de texturas. E aqui está pronta a nossa ilha flotante. Ó. É isso, tá? Pode utilizar, fazer nesse formato, né? Esse daqui é um formato de restaurante premiado Michelin, certo? Mas você pode fazer uma versão tradicional só com a colher, como eu mostrei, né? Com os canelês, com a colher. Também funciona muito bem. Pode fazer versão menor, como essa daqui, fazer maior. Com certeza as pessoas vão adorar, tá? O Edson disse que a minha mãe fazia, não com esse formato, usava colheres para colocar. Como eu fiz no início. Se voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que eu fiz com a colher e coloquei dentro do leite para cozinhar. Também dá. Mas esse aqui eu queria trazer também, né, esse formato um pouquinho mais assim, né, só para mostrar as possibilidades. Certo? Vamos experimentar? Eu alcanço uma colher ali, amor, eu acho que não tem uma daquela dourada, tá lá. Renan? Me alcança uma colher, por favor? Dourada lá, ó. Aqui eu não tenho mais. Vamos experimentar. Gostaram desse estilo de live de tarde? Esse horário é ok? Dia da semana, qual que seria o melhor? Me deem dicas, tá? A gente tá fazendo aí, né, trazendo novos conteúdos e tem que ser o que é bom para todo mundo. Vamos lá? Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Um pedaço. Ai, meu coração. Focar. Olha só. Que delícia. Que delícia. Vou pegar mais um pedaço. E o merengue, muito interessante, porque ele fica super estruturado. Ó. Como a gente cozinha, né? Ele fica super firminho.
estruturado, ele não se desmancha. Então, ele dá uma textura, assim, que é totalmente diferente de tudo que a gente já experimentou se falando em merengue, né? Que a gente espera aquela coisa mais mole e tal. Super estruturado, cremoso, olha isso. Vocês têm que fazer. Tem que fazer. Vale super a pena. Esse creme, gente, esse creme inglês, sério, eu sentava e comia ele assim, ó, sozinho numa sentada, como diz, né? Porque ele é tão cremoso, tão delicado, e é isso que traz essa cremosidade, né, a mais do creme de leite fresco, é que traz isso. Creme inglês, já com o leite, é super, né, sedoso e tal. Mas com esse a mais de gordura, né, quando a gente põe gordura, a gente adiciona, né, mais cremosidade, mais untuosidade, mais brilho e mais sabor também. Então, assim, ó. O creme inglês mais delicioso dessa vida. As pontinhas da baunilha. Incrível. Espero que tenham gostado, então, né? Vi ali que vocês disseram que esse horário e dia é legal. Então, vamos ver, né? Tô começando aí a estudar novos conteúdos pra gente ter sempre semanais. E gosto de sugestões também, né? Pode deixar depois nos comentários sugestões do que você gostaria de aprender em relação à confeitaria francesa e aos doces sem leite condensado. E também deixa o comentário aí do que você achou dessa receita, tá bom? Um beijo, até mais. Au revoir.